Boa tarde, meus irmãos. Nós vamos falar hoje de um tema muito complexo e muito importante. Eu diria que vocês devem escutar essa palestra várias vezes, porque o tema dessa palestra desdobra para todos os outros assuntos. E o tema é a arte de ler. Em geral, principalmente em países subdesenvolvidos, a maneira do letramento, como é ensinado às crianças, é uma verdadeira tragédia, porque não passa inteligência simbólica, o trabalho não é feito com seriedade. Então, a maioria dos seres humanos acabam nascendo, crescendo e morrendo muito deficitários nessa área de interpretar texto, que é o maior problema da humanidade, a interpretação de texto. Se vocês virem as confusões religiosas, as guerras que já houveram, quando nada disso está escrito na Bíblia, ou no Alcorão, enfim, nos livros sagrados em geral, e a humanidade distorce, o problema qual é? A interpretação de texto. Então a primeira coisa é o seguinte: saber ler não quer dizer que faz a gente saber interpretar. São coisas diferentes. Essa semana, por exemplo, uma aluna fazendo o ritual de São Mateus, nosso ritual sagrado, ela perguntou aqueles nomes da família de Jesus. Então veja só, ela estranhou aquilo, mas aí o que nós vamos aprender? É que a Bíblia foi escrita num contexto judaico. Então, é normal que os judeus se identifiquem através da árvore genealógica familiar. Isso é uma tradição judaica. E o livro, a Bíblia, foi escrito naqueles tempos e para os judeus. A Bíblia é basicamente um livro judaico, embora seja um livro universal, porque depois veio Jesus que se tornou Messias universal, mas a origem é judaica. Jesus era judeu, né? Então tudo isso você só vai entender se você entende o contexto da Bíblia. Aí é que está a questão da gente aprender as coisas, né? Então o texto, ele tem o quê? Ele tem, primeiro, um contexto, né? Quando foi escrito, para quem foi escrito e por quem foi escrito, né? E ele tem uma mensagem, né? Qual é a mensagem? O que esse texto quer me passar? Então, como a gente deve ler um livro? A gente deve primeiro ler com muita seriedade, sublinhando as coisas que a gente achou interessante, o que não entendeu, se possível relendo, por isso que a gente sempre recomenda a releitura dos livros clássicos, que vai aumentar a nossa imaginação, o vocabulário, porque a imaginação, ela também é educável, enfim, como tudo mais em geral praticamente, o nosso físico é educável, né? Vocês vejam que as pessoas que fazem arte marcial têm um poder, uma habilidade, uma força no corpo muito grande, simplesmente porque elas exercitaram mais o corpo. A gente deve ler, sublinhando, procurando entender a mensagem, ver o contexto, como foi escrito e procurando principalmente ler livros, romance, poesia, literatura em geral, porque traz a linguagem simbólica, as figuras de linguagem, metáforas e outras. Por exemplo, está fazendo o ritual de São Mateus, o objetivo é que você aprenda a cada capítulo lições que são várias. Não é apenas uma leitura mecânica. O que ocorre em geral é que as pessoas fazem uma leitura mecânica. A leitura é tanto um lazer quanto um trabalho. Então, para que vocês melhorem, vocês têm que, sempre que pegar um livro, um texto, seja qual for, tem que fazer duas perguntas. O que esse texto quer dizer? O que eu aprendi dele? O que eu gostei? O que eu não gostei? O que eu concordo e o que eu não concordo? Como tudo mais, meus irmãos, isso dá trabalho. Não há nada que se conquiste sem trabalho. E leitura mecânica não vai fazer nunca um cavaleiro. O cavaleiro é aquele que lê, interpreta e sabe se transformar. Esse, pelo menos, é o caminho dos cavaleiros de Malta e das ordens amigas nossas. Talvez voltaremos em outras ocasiões, se for necessário, a tocar no assunto. Uma boa tarde para todos.